Irmão, ó, eu fui 26 anos da IPDA. Eu fui 26 anos. Eu dirigi igreja da IPDA, fui dirigente. Eu fiz programa Voz da Libertação. Multidões era curado, irmão. Eu ligava, pedia para as pessoas ligar. Eu orava ao vivo, assim, as pessoas eram curadas do câncer. Quando anunciava que eu ia pregar na IPDA, a IPDA lotava, irmão. Lotava. Eu fui muito perseguido por inveja, muito mesmo. Teve época, né, que o pastor, irmão, eu não vou falar o nome do pastor, ele acabou até desviando, ele me perseguiu muito. Né, no dia da doutrina, ele chamava 7 vasos para orar por revelação. Tudo para a glória de Deus, irmão. Quando chegava a hora de eu subir no altar para orar por revelação, Deus revelava o profundo para mim. Porque eu vivia em oração dia e noite. Aí quando Deus revelava que Deus ia curar a pessoa do câncer, o pastor, irmão, ele puxava meu paletó. Passa para mim, passa para mim, passa para mim. E eu falava, não, eu não vou passar não. Não foi para você que Deus revelou, foi para mim. E eu não passava, ele queria que eu passava para ele para pegar ibope, sabe, irmão? Para dizer que Deus revelou para ele. Que a pessoa foi curada através da oração dele. Eu falava, não vou passar não. Porque Deus revelou para mim. Irmão, esse pastor me humilhava. Eu fui muito massacrado na IPDA, porque muitos não sabem, né, irmão? Vê a gente assim, não sabe. Que Deus me usava muito, irmão. Né? Ó, São José do Rio Preto, Jales, Votoporanga, Fernandópolis, Oroeste, Iturama, Carneirinho me conheceu muito, irmão, o povo dessa região. Eu não vou falar muito beabá completo aqui. Eu era uma das pessoas mais usadas, irmão, em muitas regiões. Eu era muito usado, eu era uma das pessoas mais usadas. Muito mais usada do que o pastor, muito mais usada do que... Porque, meu irmão, eu vivia 24 horas em oração. Eu ficava dentro aquela tempo era sede administrativa, né? Então eu ficava dentro da sede administrativa. O pastor mesmo da igreja, ele ia para casa dele, eu ficava dentro da sede. E eu fazia campanha, irmão, quando dava meia-noite, eu colocava meu joelho ali no altar. Eu ia até as 3, 4 horas, quando eu não ia pro monte. De manhãzinha eu abria culto e pregava, à tarde eu abria e pregava, à noite eu abria e pregava. Eu vivia 24 horas de oração, então Deus me usava muito. Então eu fui muito perseguido, irmão. Teve época, irmão, eu ficar dentro da igreja, eu ficar 3 dias só com macarrão branco na barriga. Teve um pastor, né, eu vendia sorvete essa época. Eu vendia sorvete, sabe, irmão, aqueles carrinhos com o capítulo? Aí o sorvete. Eu vendia sorvete no meio da rua. Aí o pastor me chamou, vem ajudar nós aqui. Eu vou te dar uns 150 reais, uns 100 reais e vou te dar uma cesta básica. Você vem ajudar nós? Eu falei, vou. Fui ajudar o pastor, nunca, até hoje, o pastor nunca me deu cesta básica. Nunca me deu 100 reais que ele falou, irmão. Mas mesmo assim eu continuei ajudando ali, ó. Tinha dia que eu ficava 3 dias, irmão, com macarrão branco na barriga. Muitos não sabem da história. Eu ficava 3 dias com macarrão branco na barriga. Né? O dia de vigília, irmão, eu fazia vigília, eu que abria culto da vigília. Aí de manhã sem comer nada, né? Tinha Santa Ceia de manhã, eu ia abrir culto da Santa Ceia, sem comer nada, sem dormir. 2 horas da tarde começava a confraternização. 2 horas da tarde eu ia abrir de novo culto. Sem dormir, sem nada. É, irmão. A Viviane Cardoso, né? Essa hora ela tá lá na igreja, ela ligou pra mim, né? Dizendo, pastor, eu tô indo lá pra igreja agora de manhã, né? Que ficou dela mandar pra nós um Sedex, nós mandou pra ela o dinheiro e pediu pra ela fazer lá na gráfica uns folhetos. Porque lá faz 5.000 folhetos por 250, né? Ainda que nós gastou 100 real no Sedex, mas saiu mais claro, né? Vamos supor, saiu bem mais barato. Vamos supor que nós gastou tudo 350 real. Aqui eles cobrou 500 folhetos por 180, né? Deixa eu falar aqui o testemunho, né, irmão? Deixa eu falar o testemunho aqui, senão não vai dar tempo. Então, irmão, veja só, eu fiquei 26 anos na IPDA. 26 anos. Né, irmão? Nunca recebi nada. Fui muito humilhado. Lavei várias vezes banheiro da igreja.
deixava a igreja um brilho, irmão. Um brilho, um brilho. Sabe o que é deixar a igreja um brilho, irmão? A sede administrativa, irmão, eu que cuidava dela. Deixava o chão brilhando. Passava cera, deixava brilhando, irmão. Antes do culto, irmão, tinha vez que 1 hora, bem antes do culto, eu já estava dentro da igreja limpando tudo. Limpando o banco, limpando tudo, irmão. Quando dava a hora do culto, eu estava lá no altar já orando, abrindo o culto. Muitos não sabem da história, né, irmão? O tanto que eu sofri. Nunca ganhei 1 centavo, irmão. Entendeu? Nunca ganhei 1 centavo, irmão. Nunca. Muitos nunca viu nem falar de mim. Entendeu? Tem pessoas que têm nome aí, ó. Não fez a metade do que eu fiz, irmão. Muitos não sabem da história, né, irmãos? Né? Então o pastor me chamou, eu vendia sorvete. Vem ajudar nós. Nunca dele. Ele se perseguia. Na hora que Deus começava a revelar o profundo, ele começava a puxar meu paletó. Sabe, irmão, para tirar eu do espírito. Deus é testemunho do que eu tô falando. Quantas vezes, irmão, eu tava no altar, quando Deus começava a revelar o profundo, o pastor, ó, ele ficava puxando meu paletó, irmão, para tirar eu do espírito. Quantas vezes, irmão, quantas vezes. Irmão, vou falar a verdade, obreira, teve obreira que jogava mulher no meu caminho para ver eu cair. Irmão, vocês nem... Ó, é melhor até parar de falar. Eu não tô aqui para falar, irmão, ninguém nunca nem sabia disso. É só um pedacinho do que eu tô falando, irmão. Deus sabe do que eu tô falando. Deus sabe do sofrimento que eu passei. Para mim chegar até aqui, irmão, Deus honrou Deus me honrou. Quando Deus foi levar o missionário. Deus falou para mim, você vai abrir a segunda IPDA, porque vai continuar os milagres, a doutrina e a oração. Deus começou a falar comigo abertamente, ó, a IPDA vai acontecer isso. Deus falou claramente, assim que eu recolher o meu servo, você vai abrir a segunda IPDA. E na hora eu entendi que não seria Deus uma catraca. Entendeu? Deus falava claramente, assim que não estou falando com você. Deus falava claramente, eu nunca falei isso, irmão. Mas estou falando porque Deus está me tocando. Porque muitos não sabem, né? Nos grupos do WhatsApp, muitos me perseguiam. Chegava a dizer que eu era divisor. Eu falava, irmão, vocês nem sabem o que é divisor. Divisor é o que eu fiquei sabendo esse dia. Um pastor entrou em contato comigo, né? Ele tinha uma igreja. E o vice dele, irmão, levou a metade da igreja embora. Levou a metade do povo embora. E quando eu saí da IPDE, eu não trouxe ninguém comigo. Nem o meu pastor sabia que eu ia abrir ministério. Quando eu estava 2 meses aqui, ele veio me chamar para me pregar, ele nem sabia. Até a minha mãe, até hoje, eu nunca convidei minha mãe para vir para cá, irmão. Deus usou, não vou nem falar, Deus usou, não vou falar o beabá completo. Mas Deus usou uma pessoa lá mesmo na IPDA e falou que Deus mostrou a minha mãe aqui no ministério. Agora minha mãe vai passar para cá. Deus usou uma própria pessoa lá, não foi nem eu. Eu nunca falei, irmã, vem ajudar nós, sai de lá. Nunca falei, nunca chamei. Deus é testemunha, minha mãe também. Eu nunca falei para ela, vem para cá ajudar nós, sai de lá. Nunca falei isso. Ela vai vir para cá porque Deus revelou, usou uma irmã lá. Entendeu? Então eu nunca convidei ninguém. Aqui eu convido porque Deus mandou eu convidar. Né? Pessoas que estão orando para Deus revelar um ministério para você passar, né? Que Deus falou que vai trazer. Então ele mandou eu lançar o convite, mas eu nunca fui em igreja. Fala, vamos para lá. Não, nunca fiz isso, mano. Tanto é que você vê que vai para 3 anos aqui. Agora que está começando a ser levantado membros. Agora que Deus está levantando, né? Por fora nós temos bastante membro por fora, mas aqui mesmo ainda nós não temos. Nós podemos dizer que a nossa irmã Neuza é uma membra daqui, né? Nós podemos falar isso, outras irmãs, a missionária Guilherme, nós podemos dizer também que ela é uma membra daqui. Entendeu? Tem mais pessoas, não vou falar o nome de todos aqui, amém? É, irmão, Deus sabe o que eu passei. Deus sabe o que eu passei. Só Deus sabe, irmão. Só Deus sabe o que eu passei. A missionária Thaís, eu quero ir aí visitar o pastor. Vem, missionária Thaís, vem, minha filha. Vem, o pastor está te esperando, venha. Entendeu? Deus sabe, irmão, o que eu passei. Ficar, ó, 3 dias com um macarrão branco na barriga. É, irmão, eu colocava banco em cima do banco. Todo mundo ia embora e aí eu colocava banco em cima de banco, limpar toda a igreja sozinho.
Quando acabava de limpar, já estava dando o horário de outro culto. E aí eu de novo abri culto. Só Deus sabe, irmão. Só Deus sabe. Nunca levantei contra pastor nenhum, irmão. Nunca levantei, nunca. Nunca. E quando eu fui da Deus Amor, eu nunca preguei em outra igreja. Nunca preguei em outra igreja e nunca visitei outra igreja. Enquanto eu estava lá, fiquei debaixo da benção, né? Quando eu vim para cá evangelizar, irmão, eu fui acho que umas 3 vezes só na IPDA daqui. Quando eu vim evangelizar, para ninguém dizer que eu estava indo lá para tirar as vidas, as almas de lá, né? Então eu vim aqui só evangelizar, né? Entendeu? Fiquei na obediência, irmão, graças a Deus. Louvado seja Deus em todo o tempo que o missionário estava vivo, né? Deus era tremendo ali. Deus era tremendo. Ah, missionário Thaís, vou tirar muita foto com você, pastor. Não vai tirar foto para colocar no livro da história da igreja, né? Eu tirei várias fotos com a missionária Aguilera, Subelati, né? Tá tudo ali. A irmã Graça, eu tirei algumas fotos dela no altar, né? Louvado seja Deus, para colocar no livro da história da igreja, amém? Louvado seja Deus, entendeu, irmãos? Irmãos. Entendeu? Foi batalha, irmão, foi guerra, né? Louvado seja Deus. Então Deus sabe, irmão, tudo eu fiz por amor. Nunca tive ambição, irmão, nunca tive ambição. Nunca tive ambição, nunca, nunca, nunca. Entendeu? Tudo eu faço por amor da obra. A gente pede, porque a obra precisa. Aí você vê que Deus revelou esse ministério, né, irmão? Eu estava orando, umas 3h30, 4 horas de oração. Quando eu vi o missionário das Miranda, né, com aquele aventalzinho branco dele, né, irmão? Aquele aventalzinho branco dele. E nós entramos dentro de um livro, e o livro escrito Livro da Ciência dos Mistérios de Deus. A capa do livro tinha várias cores do arco-íris, várias cores lindas que aqui na terra não tem. E eu e o missionário entrando naquele livro. E de repente o livro fechava, quando abria só estava eu e um caixão. E eu orando no pé do caixão, e quando nós entramos no livro, o anjo falou para mim, o meu servo missionário, ele já está lá dentro do livro. Ele está entrando com você só para simbolizar a revelação, né? Quando o livro fechava, que abria, estava eu e um caixão, orando no pé do caixão. Fui e falei para um pastor, disse, Deus vai levar o missionário. Esse tempo ainda o missionário era vivo. Passando uns 7 dias novamente, orando umas 3h30, 4 horas. Deus me deu outra visão. Tanto Deus mostrava e Deus falava. Só que eu não lembro dessa segunda revelação. Sei que Deus falava que ia levar o missionário, mas não lembro os detalhes. Passando novamente uns 7 dias, orando 3h30, 4 horas. Deus me mostrava o missionário, né? Com aquele aventalzinho dele branco, né, irmão? E ele me dava um 7 avental. 7 avental, irmão, escrito atrás do avental, missionário Marcos Venâncio. Aqueles avental eram mais brancos do que esse, muito mais branco, resplandecia. Você já viu quando alguém pega um espelho e coloca aquele reflexo do sol e bate nas vistas, que a gente chega a virar as vistas? Então, aqueles avental eram tão branco, mas tão branco, mas tão branco, irmão, que ardia até a vista de olhar. E era 7 avental, e atrás do avental estava escrito missionário Marcos Venâncio. E o missionário me dava aqui 7 avental. E ele abria uma maleta e tirava 3 ferramentas, uma por uma, irmão. Ferramenta muito linda, que simboliza os dons de Deus. E me dava aquelas 3 ferramentas. E aparecia muita gente de branco, era muita gente, irmão. Oswaldo Cruz aqui não cabia nem a metade do povo. Aquela multidão de gente, eles vinham até a mim, para mim orar, para ser curado, ser liberto e os problemas resolvidos. Todos eram curados, todos os problemas eram resolvidos e todos eram libertos. Irmãos, e de repente de dentro do missionário saiu um anjo, como se fosse um missionário saindo de dentro dele, sabe, naquela visão, algo assim. Por mais que eu tente falar aqui, eu nunca vou conseguir falar, irmão. Era coisa assim muito nítida, muito clara, irmão. Era como eu tivesse com os olhos abertos, assim, vendo algo assim real. Só que eu tava com os olhos fechados orando, irmão. Orando e tendo aquela visão muito nítida, sabe, irmão? Muito nítida mesmo. E de repente de dentro de mim também saiu um anjo, como se fosse eu saindo de dentro de mim. E nesse meio tempo, né, Deus abrindo a boca do missionário e dizia, vai acontecer isso na Deus Amor. A Deus Amor não vai ser nunca mais a mesma. Assim que eu recolhi o meu servo, você vai abrir a segunda Deus Amor. Nesta igreja, Deus falava, nessa igreja que você vai abrir, vai continuar a doutrina, vai continuar os milagres e a oração, porque a Deus Amor não vai continuar mais nada dos milagres, nem oração e nem doutrina. Deus falava muita coisa, irmão, que vai acontecer na Deus Amor, muita coisa, que eu não estou nem falando aqui.
Eu não entro nesse detalhe, muita coisa. O que vocês estão vendo acontecendo é pouco. Vai acontecer muito mais coisa, muito mais coisa. Inclusive a missionária Viviane, né, irmão? Eu conheço ela há um tempo, quando eu falava para ela, ela não acreditava. Ela não acreditava. Que você acha que isso vai acontecer na IPDA? Eu falava, tá bom. Ela não acreditava. Depois ela começou a ver com os próprios olhos dela, né? Ela não acreditava, irmão. Ela começou a ver. Então nós vemos, irmão, e quando aquele anjo saía de dentro do missionário e aquele anjo saía de dentro de mim, o anjo que saía de dentro de mim dizia, falava para o anjo que saía do missionário, cuida do meu servo. O anjo que saía do missionário falava com essas palavras, como eu fui com meu servo, eu serei com meu servo. Então, mediante isso, irmão, eu tomo ousadia para mim falar com ousadia. Eu tomo ousadia diante dessa revelação de tudo isso que Deus mostrou para mim. Eu tomo ousadia para falar com essas palavras perante Deus. Deus praticamente me colocou no lugar do missionário. Não estou dizendo na IPDA. Estou dizendo nos milagres, na doutrina e na oração. Porque sempre eu fui de doutrina, sempre eu fui de oração, sempre Deus me usou. Mas Deus agora que levantou eu, irmão, que falou. O anjo que saía dele dizia, como eu fui com o missionário, eu serei com meu servo. E Deus não mente. Quem pode ser contra isso? Quem pode se levantar contra isso? Quem pode, irmão? Quem pode falar contra isso? Então, esta igreja não foi eu que quis levantar. Que nem teve pessoa que saiu da Deus Amor e levantou porque quis levantar. Mas Deus não mandou eles levantar a igreja, eles levantaram por eles. Tanto é que muitas igrejas continuam na doutrina e agora não tem mais doutrina. Porque não foi Deus que mandou eles levantar. E todas as igrejas, Deus falou para mim, todas as igrejas que Deus não mandou levantar, e eles levantou porque eles quis, irmão, eles não vai continuar na doutrina, nem os milagres. Vai indo, o diabo vai roubar tudo que tem. Sabe por quê? Porque não foi Deus que mandou. Porque quando Deus manda, aí Deus cumpre o que ele falou para Pedro. A porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Quando Deus fala minha igreja, Deus está dizendo a igreja que eu revelei, que eu mandei abrir. Aqueles que as pessoas abriu porque quis, essas daí, elas não têm raiz, irmão. Elas não pagou preço. Porque uma pessoa, quando Deus manda abrir uma igreja, porque já pagou preço, que nem um missionário. Olha o missionário Davi Miranda, quando Deus mandou ele abrir. Você viu como é que a igreja começou, como é que está hoje? E o missionário nunca abriu a mão para o pecado. Enquanto a igreja estava com ele, a igreja estava em doutrina. Aqueles fundadores das primeiras assembleias, que eles também, olha como é que foi a igreja na mão deles. Quando eles morreram, cadê as assembleias? Porque Deus revelou para eles. Então, eles tinham autoridade, eles viviam em oração dia e noite. Foi Deus que mandou eles abrir. Mas quando eles morreram, as assembleias hoje, a Assembleia Madureira, a Assembleia do Belém, que era a igreja muito rígida, que foi uma igreja que tinha mais doutrina do que a Deus de amor. Mas quando era o fundador, mas eles morreram. As assembleias hoje, irmão, tem assembleia aí, irmão, que só misericórdia, infelizmente. Tem assembleia de Deus hoje que o mundo está dentro dela. O mundo vive mais em santidade do que ela. Tem igreja assembleia hoje que está misturado com a maçonaria. Muitas igrejas assembleia estão misturadas com a maçonaria. Eu não vou nem falar o beabá completo. Muitas. Não é uma, duas, não é muitas. Muitas assembleias estão misturadas com maçonaria. Muitas assembleias hoje pode política. Pode o divórcio, tem tela lá dentro. Mas a igreja Assembleia, ela foi uma igreja de muita doutrina, mas o fundador dela, que Deus revelou para ele morreu. Os outros não tiveram a mesma capacidade que nem o missionário. O missionário Davi Miranda, Deus revelou para ele. Deus não revelou para os filhos dele, revelou para ele, abrir a igreja, ele tinha capacidade. Os que ficou agora não tem, irmão, não tem a capacidade que o missionário tinha. Felizmente o pecado está entrando e então nós vemos se cumprir. Louvado seja Deus, irmão. É que nem eu falei com Deus, enquanto eu estiver vivo, essa igreja aqui vai continuar a doutrina. Aqui não terá política. Pode votar? Pode. Chegou o tempo da eleição, cada um vai votar, ó, em silêncio, sem fazer panelinha.
Ah, vamos votar em fulano. Não, a igreja que não permite isso. A igreja que não permite mistura com a política. Se vier um político que fala, pastor, eu vou dar eu vou dar tanta cadeira para a igreja, amém. Mas dizer que eu vou levantar aqui, vamos levantar, vamos votar nele, ele deu isso para a igreja, ele deu aquilo, nunca vou fazer isso. Tem alguém me ligando, deixa eu ver. Pronto, pronto. Tem pessoa que fica me ligando bem na hora que eu tô orando, né? Me atrapalha muito. Aí a pessoa escuta aí, né? Eu falei isso para essa pessoa, né? Essa pessoa, ontem eu tinha falado aquilo, né, irmão? Depois essa pessoa ligou mais de umas 10. Hoje já ligou mais de umas 3. Tem uma pessoa que ela me liga direto. E é DDD daqui de 018. É, liga 10, 15 vezes ao dia, irmão. Aí eu atendo, a pessoa não fala nada, desliga. Entendeu? Então, irmão, por isso que eu falo, eu prego aqui. Por quê, irmão? Porque eu sei o que eu sofri. Então eu sei dar valor a uma alma, porque eu sei o que eu sofri, irmão. Eu sei o que eu sofri, o que eu passei, irmão, para me chegar até aqui. Eu nunca fui reconhecido por homem, porque Deus sempre me usou em doutrina. Muitos não gostavam de mim, porque eu não bajulava eles, não bajulo, nunca bajulei pastor. Eu ajudo, irmão, tô aqui eu sempre ajudei o meu pastor, mas nunca bajulei. Nunca fiquei falando mal de alguém pro pastor. Pastor, fulano, nunca fiz isso, Deus é testemunha. Nunca fiquei bajulando pastor, irmão, nunca, nunca, nunca. Sempre eu ajudei o que era para mim fazer, eu fazia. Entendeu? Eu pregava e vivia a doutrina, limpava a igreja. De o meu sangue pela IPDA, para quem não sabe. Amém, irmãos? Hoje estamos aqui nesse ministério para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Coloca a mão na tua cabeça, começa dando glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus.